somos uma festa. Somos diferentes, mas cada um é uma peça. Nosso lar é onde a gente tá junto, e esse é o melhor lugar do mundo. Eu acredito em nós, não somos uma intenção falida. Somos o sonho de Deus traduzido em 2 vidas. A gente não é do tipo família perfeita, mas não importa, a gente se ajeita. Eu oro a Deus pra que os faça bem, porque isso me faz tão bem. Família é Deus quem escolhe ainda bem. Eu jamais saberia escolher tão bem. Deixa de lado os problemas. O que importa é que a gente tá aqui agora. Deixa de lado os dilemas. Olha só, a gente é rico, temos uns aos outros e é isso que importa. Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa classe de casais. Que a graça redentora de Cristo Jesus esteja sobre você, sobre sua família, em todo o tempo. Paz. Que o Senhor te abençoe. É muito bom ter você aqui conosco e darmos continuidade a mais uma aula da temática que nós temos trabalhado. E estamos falando sobre famílias no altar. Hoje é a nossa última aula desse tema e nós falamos e conversamos um pouco até aqui sobre famílias que vivem no altar, são famílias que vivem pela fé, creem no Senhor Jesus e por isso são salvas. Conversamos também um pouco a respeito de famílias sacerdotais que servem a Deus, a Cristo, ao reino, que servem uns aos outros, que estão o tempo todo cultuando e cuidando uns dos outros. E na última semana conversamos um pouco a respeito de famílias que vivem em amor e das características, das práticas, das formas que existem de amar, segundo nos ensina o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulos 5 e 6. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de famílias que praticam o perdão. Para a gente poder entender um pouco melhor isso, eu gostaria que você desse uma olhada nesse vídeo que nós vamos apresentar agora sobre a importância da família. E ela faz uma pergunta, afinal, por que é que a gente deve formar família? Por que a gente tem uma família em primeiro lugar e ainda colocar essa família no altar? É sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Então acompanhe aí o vídeo de uma moça chamada Amanda Colusso. Acompanhe o vídeo. Família. O que ela significa para você? Constituir família é construir-se como ser humano. É um passo de coragem em meio às responsabilidades, sem saber, muitas vezes, aonde o caminho vai dar. Gera medo, mas faz parte da vida. É bom viver em família. Família é mais do que um bem material ou amontoado de pessoas. Família é valor, é fundamento. É solo fértil, é semente lançada que cresce e dá frutos. É um desenho como esse que vai sendo construído a cada traço, a cada gota de nanquim. Andam dizendo por aí que família é coisa de gente velha. E sabe por que querem que você desacredite na família e no casamento? Para que você seja um ser humano fraco e fácil de ser manipulado. Podem até dizer que família é coisa de gente velha, mas ainda é constitutivo da essência do ser humano a necessidade de pertencimento de um grupo familiar. A
realidade é que família é o primeiro lugar de acolhimento, ponto de partida e de chegada, é repouso, é fonte de estrutura emocional. É uma construção cotidiana do eu, tijolinho por tijolinho, para que depois haja chão firme para pisar, passo certeiro sem cair e fraquejar. Família é obra de Deus, e Ele é o artista mais incrível que podemos imaginar. Esse artista sabe o que está fazendo. Ele pensa em cada detalhe, desenha linhas retas e escolhe as cores certas. Portanto, não desista da família. Às vezes a família pode até parecer um amontoado de pessoas esquisitas. Ai, dá vontade de sair correndo. Pode parecer um desenho inacabado que não vai dar certo e por isso pode parecer melhor amassar e jogar fora. Mas como um desenho, a cada pincelada, instante a instante, as cores vão sendo depositadas, se misturando, se unindo e, por fim, formando uma bela arte. A vida em família também é assim. Uma família saudável forma um belo ser humano. Ela nos faz crescer e sermos nós mesmos diante de uma multidão de Maria vai com as outras. E aqui, entre nós, não somos gado. Por conta de tantas pessoas diferentes, todas juntas e misturadas, nós conhecemos o amor. É na dinâmica familiar que aprendemos a nos diferenciar um dos outros, respeitar as divergências e também fortalecer nossas raízes emocionais, cognitivas e espirituais. Na família, tem que aprender a doar, conviver e perdoar. Por isso, não desista de construir sua jornada da vida com a família. Assim você evita de ser uma pessoa rasa e frágil que não sabe para onde ir ou ficar. A família e os laços amorosos ainda são primordiais na vida, assim como o chão firme que não desmorona ao pisar. Família é base de tudo. A pergunta inicial que a Amanda faz no vídeo é: o que família significa para você? E aí ela vai contando algumas coisas a respeito do entendimento dela sobre família. E ela diz que formar família é um passo de coragem, sem saber onde o caminho vai dar. Isso gera medo, mas que faz parte da vida. Ela ainda fala que família é construída a cada traço como se faz um desenho, que ela é o primeiro lugar de acolhimento, de construção cotidiana do eu. E aí ela diz que a família é uma obra de Deus. Mas aí, em dado momento do vídeo, ela diz assim: não desista da sua família, pois apesar dela parecer um amontoado de pessoas esquisitas, é ela que nos faz crescer e nos faz entender quem nós somos. No meio de toda uma multidão de pessoas que são como Marias que vão com a outra, ela diz que nós conhecemos o amor em família e aprendemos a diferenciar quem somos das outras pessoas. E aí ela fala que é necessário respeitar divergências. É preciso aprender a doar, a conviver e a perdoar. E ela encerra o vídeo dizendo que família é primordial na vida e que ela é a base de tudo. Nesse amontoado, nesse aglomerado de pessoas que causa tanto medo, onde às vezes a gente se sente deslocado, incompreendido, sem apoio, seja por parte do cônjuge, seja por parte dos filhos, seja por parte de irmãos, seja por parte de pais. Por vezes a gente se sente assim, como pessoas incompreendidas, sem apoio, pessoas que não conseguem nos entender como quem nós somos. E ainda assim existe amor nesse processo, ainda assim a gente precisa conviver uns com os outros, ainda assim a gente precisa doar e dar muito de nós mesmos para os outros e às vezes nem recebemos de volta. E essa é uma das principais razões pelas quais nós precisamos aprender a perdoar. E esse é o nosso tema para hoje. Porque é fato que existem famílias que estão no altar, a gente tem visto isso há 3 semanas. Mas também existem pessoas que não estão lá, famílias que não estão. E eu quero convidar você mais uma vez a colocar a sua família no altar. Porque
família que vive no altar é uma família que pratica o perdão. E o nosso texto base para hoje se encontra lá em Gênesis, capítulo de número 50, dos versos 15 a 21. Gênesis, capítulo 50, versos 15 a 21. Abra sua Bíblia para você acompanhar comigo esse texto. Enquanto isso, eu quero dizer que o objetivo da nossa lição para hoje é compreender que em família nós iremos falhar uns com os outros e precisaremos nos perdoar dia a dia para permanecermos juntos. O objetivo da nossa lição é compreender que em família nós vamos falhar uns com os outros e por isso nós vamos precisar aprender a nos perdoar dia a dia para que a gente possa permanecer juntos. Vamos ler Gênesis capítulo 50, versos 15 e 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar, queridos? Pai de amor e Deus querido, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, Deus que perdoa, cujo perdão maior é garantido por Cristo Jesus, que lá na cruz, abandonado por tudo e por todos, orou a Ti e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Bendito seja o Teu nome, ó Deus de graça e de perdão. Nessa manhã, nesse tempo de estudo, que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos ensinar, e que cada família possa ser fortalecida por meio da prática do perdão. Então fala conosco e nos ensina, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. 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 Queridos, família que vive no altar é uma família que pratica o perdão. E a gente vai aprender isso por meio da vida e da história de José e dos seus irmãos. A história de José ela é conhecida pela grande maioria de nós que convivemos dentro da igreja do Senhor. Mas para aqueles que não conviveram, deixa eu resumir ela aqui. José ele era o filho preferido de Jacó. No meio de 13 filhos, 12 homens e uma mulher, José era aquele que se destacava para o seu pai e era o seu filho querido, o filho amado do seu coração. E por causa disso, seus irmãos tinham muitos ciúmes, inveja e até mesmo rancor de José, a ponto de um dia resolverem intentar o mal contra o seu irmão. E o pai tinha toda uma preferência por José, mas além disso, José também não colaborava muito. Afinal de contas, o texto bíblico diz que José ele ia conviver com seus irmãos, visitá-los, saber o que eles estavam fazendo e depois ir para o pai contar tudo o que estava acontecendo. Entre aspas, José era um baita de um X9. Dedo duro, tagarela, fofoqueiro. E ele foi ganhando a antipatia dos irmãos ao longo do tempo. Junto e somado a isso, a preferência descarada do pai por José em detrimento dos outros irmãos. Essa mistura não deu coisa boa. Um belo dia,
Jacó manda José ir ver o que está acontecendo com os irmãos, que estavam no campo, pastoreando, cuidando dos rebanhos do pai. E aí José não encontra os irmãos e vai encontrar ao longo do tempo, e os irmãos olham e dizem: lá vem o sonhador. Pouco tempo antes, José tinha tido 2 sonhos. No primeiro deles, a interpretação do pai era que os irmãos iriam se curvar diante de José, ou seja, José se tornaria autoridade e senhor sobre a vida dos seus irmãos. No segundo deles, não apenas os irmãos, mas também o próprio pai e a mãe, toda a família iria se prostrar, reconhecendo a autoridade de José sobre todos eles. E aí os irmãos veem José vindo ao longo do campo e dizem: lá vem o sonhador. Vamos ver se ele realmente vai mandar na gente. Pegam José, agarram José, maltratam José, batem nele, jogam ele dentro de um poço seco e decidem matá-lo. O irmão mais velho, Rubem, diz: não, matar não. Isso não, porque esse peso eu não vou carregar diante do meu pai, não. E aí Rubens vai tentar ver o que é que ele faz, e nesse inteirinho os irmãos decidem então vender José como escravo por uma caravana que passava por ali, indo em direção ao Egito, e José é vendido como escravo então para essa caravana. Chegando no Egito, José então é vendido para um homem chamado Potifar. Potifar era o comandante dos exércitos de Faraó. O Egito ele era a potência máxima de então. Toda a economia e poder de guerra estava com o Egito. E o Potifar era o general desse exército, de toda essa potência de guerra. E ele compra José como seu escravo. Depois de um certo tempo, José trabalhando na casa, dedicado, o seu senhor vê que ele era um homem confiável. E ele se torna tão confiável a ponto de que Potifar o coloca responsável por tudo na sua casa, todas as coisas. Potifar mesmo não tinha noção do que acontecia na casa dele, mas ele confiava em José, e José cuidava de tudo. Até que certo dia, a mulher de Potifar, se engraçando com José, ela resolve então agarrá-lo, e José sai correndo. E acaba que a roupa dele, parte da roupa dele fica com ela. Ela fica muito irada com aquilo por ter sido rejeitada por José, e então ela inventa uma mentira, dizendo que José tinha tentado estuprá-la. O marido, sem outra coisa a fazer, manda prender José, e ele vai ficar preso durante muito tempo, de forma injusta. Depois de um tempo, Faraó tem um sonho muito perturbador, e ninguém conseguia revelar o sonho de Faraó. Mas aí um dos seus servos, que tinha passado uma temporada na prisão junto com José, disse para ele que José era um homem que entendia de sonhos e conseguia interpretar sonhos. Então trouxeram José à presença de Faraó, e ele interpreta o sonho de Faraó, explica para ele o que estava acontecendo, diz que Deus tinha dado esse sonho para Faraó, para dizer para Faraó tudo o que estava para acontecer, e que ele deveria providenciar algumas coisas. Faraó fica espantado com aquilo e diz que não haveria ninguém melhor do que José para poder cuidar do Egito em meio a todo aquele processo que iria acontecer. Eles teriam 7 anos de muita abundância, de muita prosperidade, de muita fartura, e depois outros 7 anos de muita fome e miséria. Então ele coloca José administrando 7 anos de fartura, para que depois dos 7 anos de fome eles tivessem como se sustentar. E foi o que aconteceu. José se torna o governador do Egito. E ao se tornar o governador do Egito, a fome não foi só sobre o Egito, ela caiu também sobre Canaã, onde a família de José vivia. E todos ouviram falar que no Egito havia comida. Então Jacó manda os seus filhos irem até o Egito buscarem comida para que eles pudessem sobreviver. Quando os irmãos de José chegam no Egito, José é quem tratava das negociações das comidas e dos mantimentos com as pessoas que vinham até lá para poder procurar. José imediatamente reconhece os seus irmãos. Os irmãos não o reconheceram. Afinal de contas, quase 20 anos tinham se passado. Quando José foi vendido como escravo, ele tinha cerca de 17 anos. Agora ele já estava com quase 40. E os irmãos jamais imaginariam
que aqueles a quem eles venderam como escravo 20 anos antes, agora era simplesmente um dos homens mais poderosos de toda a terra. Então eles não reconhecem o irmão. José olha, vê, reconhece os irmãos e tudo aquilo que ele tinha vivido. Todo o processo dos irmãos o prendendo, o maltratando, ameaçando ele de morte, vendendo-o como escravo, todos os anos de escravidão, de servidão, de prisão, vem à mente ao coração de José. Os irmãos de José fizeram muito mal para ele. E a partir do mal que eles fizeram, José ainda colheu outros males muito duros. José, naquele momento, queridos, poderia ter feito qualquer coisa. Ele era o governador do Egito e a palavra dele bastava. Faraó não questionava o que José fazia. Contudo, ao invés de tratar os irmãos com amargura, com rancor, com raiva, com ira, com vingança, José começa a tentar entender o que está acontecendo e quer saber notícias do pai, saber notícias do seu irmão mais novo que não estava ali, saber como as coisas iam. E aí ele arma todo um estratagema, ele cuida dos seus irmãos, ele manda os seus irmãos para casa com mantimento para poder cuidar de toda a família, não cobra deles o valor que era cobrado de todo mundo por causa desse mantimento, mas aí ele coloca o seu próprio cálice, ele deixa um dos seus irmãos preso e manda os irmãos irem buscar o pai e diz que se eles não voltarem com o irmão mais novo, eles não vão liberar o irmão mais velho. E é o que acontece, só que Jacó ele não quer deixar Benjamim ir, porque ele era o filho que tinha sobrado agora, de Rebeca. Mas depois de um tempo, a fome aperta, os mantimentos acabam, ele precisa mandar, então Benjamim vai também. E aí José arruma um outro estratagema, ele pega o cálice dele, manda colocar na mochila, na bagagem de Benjamim, e aí depois ele manda os soldados atrás deles, eles descobrem o cálice dele, e aí os irmãos veem, eles reconhecem todo o mal, e aí eles começam a conversar entre eles, e aí José, eles, em meio ao ponto de serem ameaçados de morte, eles dizem, esse mal todo deve estar vindo sobre nós, porque o Deus do nosso Pai deve ter vindo nos visitar e cobrar de nós o sangue do nosso irmão que nós vendemos como escravo. Naquele momento, José não se segura. Manda todo mundo sair, fica só com os irmãos e em prantos, em choro, em gritos, ele se mostra aos seus irmãos e diz, eu sou José, eu sou o irmão de vocês. E os irmãos não estão entendendo nada, mas depois de um tempo José explica, sou eu. Vocês me venderam como escravo, mas Deus me colocou aqui como governador e agora eu vou cuidar de vocês. Como é que está o nosso pai? Manda buscar o nosso pai, vocês vão se mudar para cá, eu vou cuidar de vocês. Queridos, essa história é fantástica. Essa história é incrível. E José, ele manda buscar a família para tratar ela inteira com dignidade e amor. Jacó vai até José, o encontro deles é incrível, o próprio faraó vai até Jacó para poder conhecer Jacó, então Israel abençoa o faraó, e eles vão viver no Egito por um tempo, e mesmo já Jacó, em idade avançada, ele ainda vive, e por muito tempo ele reencontra a felicidade, quando ele encontra o seu filho que ele pensava estar morto, mas depois de um tempo Jacó morre. E depois que Jacó morre, e o luto então passa, os irmãos de José começam a agir novamente. Mais ou menos como eles tinham feito décadas atrás. E aqui a gente tem o nosso texto base. E no verso 15 vai dizer assim, vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Certamente, queridos, famílias sacerdotais que
que era o caso da família de José. Porque a família de José era a família que descendia de Abraão, Isaque e Jacó. Ele e os seus irmãos formariam as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Ela é a família sacerdotal. Ela é a família cuja bênção de Deus está sobre ela. Mas certamente toda família que vive pela fé, que é sacerdotal e que vive em amor, ela precisa praticar o perdão. Sabe por quê? Porque ainda que uma família tema Deus, ainda que uma família tenha a bênção de Deus sobre si, mesmo que essa família tenha sido escolhida por Deus e pratique a palavra de Deus, ela vai precisar aprender a perdoar uns aos outros. Sabe por quê? Porque não existem famílias perfeitas, como a gente viu algumas lições atrás num outro tema. Família perfeita é impossível. Sendo assim, queridos, o primeiro ponto da nossa lição é que nós somos humanos e nós somos contaminados pelo pecado. É o que a gente vê no verso 15. Os irmãos de José, como eu disse para vocês, cheios de ira, de rancor, de mágoa, de ciúme, de inveja de José, armaram e tramaram contra José, provocaram muito mal a José, machucaram José não só na carne, mas na alma. Anos se passaram. Eles até se quebrantam, entre aspas, reconhecendo que Deus estava punindo eles um pouco antes de José se mostrar a eles. Mas agora que o pai morreu, eles tentam armar de novo contra José. Eles mentem para José, enganam a José. Olha o que o texto diz. Nosso pai é morto, José vai nos retribuir o mal que nós fizemos contra ele. Olha o que eles pensavam de José. Nós fizemos o mal, José vai retribuir o mal. E o texto no verso 16 ainda diz, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Eles inventaram para José que o pai tinha pedido que José perdoasse os irmãos. É impressionante. José tratou eles com bondade. José cuidou deles. José mandou trazer eles, as esposas, os filhos, o gado, o rebanho, a mudança inteira. Entregou uma parte do Egito para eles poderem, era a melhor parte do Egito para poder se cuidar de rebanho. O rebanho do povo de Israel, da família de José, se multiplicou. José, da mesma comida que o governador comia, era a comida que era servida para os irmãos e para o pai e para a família toda. José tratava eles muito bem e cuidava deles. E ainda assim o que eles fazem? Enganam José, mentem, armam ciladas. Por que eles fazem isso? Porque eles são humanos, contaminados pelo pecado. Salmo 51 nos diz que nós nascemos em pecado. Em pecado nós somos concebidos. A gente já nasce no nosso DNA contaminado por isso. Essa é a razão pela qual, queridos, nós vamos machucar as pessoas que nos amam. E provavelmente elas vão nos machucar. Ainda que a gente não queira, a gente provavelmente vai machucar. Quando há discussão em família, quando há conflitos, confrontos, xingamentos, quando a gente deixa de fazer o que é necessário, quando há desrespeito, quando há agressão, seja ela verbal, física, emocional, todas essas coisas acontecem porque nós somos humanos. Provavelmente o que os irmãos de José estavam fazendo aqui era tentando sobreviver e se defender. Na mente deles, na cabeça deles, José iria tratá-los com maldade para retribuir o mal que eles tinham feito. Eles estavam se defendendo. Às vezes, quando filhos agridem pais com palavras, pais agridem filhos, marido e esposa se agridem mutuamente em discussões verbais, é porque
no fundo, a gente está querendo sobreviver e se defender. Os irmãos de José até chegam a reconhecer: nós fizemos mal contra você. Olha o que diz o verso 17: porque te fizeram mal. Os próprios irmãos do verso 18 se prostram diante dele, se humilham diante dele, mas eles fazem isso não por quebrantamento de verdade, não por humildade verdadeira, mas porque eles estavam apenas tentando se defender. O instinto mais básico do ser humano é a sobrevivência. E para defesa própria, se necessário for, a gente agride. Vocês conhecem a expressão "não cutuque a onça com vara curta"? Ou ainda, a gente não deve mexer com fera que está ferida? É disso que nós estamos falando. Por que é que a gente precisa praticar o perdão e aprender a se perdoar? Porque nós somos humanos, contaminados pelo pecado, e nós vamos falhar, e nós vamos errar, e nós vamos machucar, e nós vamos ser machucados. E aí a gente entra no nosso segundo ponto. Machucamos uns aos outros, seja de forma proposital ou sem querer, mas ferimos a quem amamos com palavras, ações e até mesmo intenções. Qual irmão ou irmã que não chegou a planejar: vou fazer assim, assim, assim com o meu irmão? Sabe aquela coisa de birra, de intriga entre irmãos? Provocação mesmo? Isso é intencional. Qual marido e mulher, esposo e esposa que nunca fizeram isso? Ah, ele não fez o que eu pedi? Ele vai ver só. Intencionalmente a gente planeja coisas que a gente sabe que vão irritar, que vão ferir, que vão provocar, que vão machucar o nosso cônjuge. Ah, ela não quer fazer almoço não? Ah, ela não quer cuidar de mim não? Ah, ela quer gastar dinheiro no shopping? Ela vai ver só. Ou às vezes é sem querer mesmo. Quantos de nós, cheios de boas intenções, às vezes não acabamos em brigas? A gente planeja alguma coisa, só que não é o que a outra pessoa queria. Sabe aquela história de que um quer uma coisa e o outro quer outra? Se não houver acordo, se não houver alguém que ceda de um lado ou de outro, se não houver diálogo, essa história de que um quer uma coisa, outro quer outra coisa, vai acabar machucando um ao outro, porque cada um vai querer seguir por um caminho. E não se esqueçam que nós somos uma só carne como casal. Se somos uma só carne como casal, e o marido quer ir para a direita e a esposa para a esquerda, não dá. Eu pego a minha mão, é uma única mão, tem 5 dedos, só que eu não consigo separar os meus dedos para cada um, e eu não consigo tirar os dedos da mão esquerda para eles irem para a mão direita. Essa mão e cada um dos dedos vão caminhar juntos por toda a vida. Se eles não caminharem juntos, é porque eu perdi o dedo e ele já não faz mais parte do corpo. Marido e mulher são assim, andam juntos como sendo um só. Porém, 2. Às vezes a gente vai querer andar separado, mas o fato é que sempre vão estar o indicador e o dedo do meio aqui, sempre juntos um do outro. Não tem como separar. Portanto, se um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Se um pensa a educação de filhos de um jeito, o outro pensa do outro. Se um pensa questões financeiras de um jeito, o outro pensa do outro. E a gente não consegue entrar em comum acordo, e a gente não consegue dialogar sobre essas questões, queridos, o que vai acontecer? A gente vai se machucar. Por quê? Porque aí eu queria que fosse assim, ela quer que seja do outro jeito. Por que ela não pode fazer do jeito que eu quero? Por que ele não pode fazer algo por mim, pelo menos uma vez na vida, pelo amor de Deus? E a gente acaba se machucando. Fato. Às vezes a gente acorda bem, tá tudo certo, tudo tranquilo, e o companheiro, a companheira acorda meio azedo. No dia seguinte pode ser que a gente acordou azedo e o companheiro ou a companheira acordou bem. Só que a gente acaba contaminando o outro com alegria. Na grande maioria das vezes é mais fácil a gente contaminar com a nossa amargura.
com o nosso rancor, com o nosso mau humor. E o dia que era para ser bom, de repente, passamos o dia inteiro de cara virado um para o outro, porque ao invés de dizer bom dia, a gente diz: o que foi? O que você quer? E somos famílias no altar. Somos famílias que vivem pela fé. Somos famílias que amam e vivem em amor. E ainda assim vamos nos machucar. Porque nós somos humanos, contaminados pelo pecado. E seja de forma proposital ou sem querer, nós vamos ferir uns aos outros. Por isso, queridos, é extremamente necessário reconhecermos que o poder do perdão está em Deus, em quem Ele é e no que Ele faz. Nós precisamos reconhecer que o perdão, o poder do perdão, está em reconhecermos quem Deus é e o que Ele faz. Olha aí o que diz verso de número 19. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Primeiro José reconhece quem Deus é. A gente precisa entender, queridos, que nós não somos Deus. Nós somos humanos. Nós falhamos. Nós machucamos, ferimos e somos feridos. Deus é perfeito. Deus não vai nos machucar. Deus não vai errar. Nós sim. Se eu não sou perfeito e eu erro, por que é então que eu vou guardar dentro de mim mágoas e rancores porque outras pessoas me machucaram e me feriram, se eu também sou capaz de fazer isso? José reconhece que ele não é Deus. Acaso estou eu no lugar de Deus? E aí José vai reconhecer o que Deus faz. Verso de número 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Durante esses mais de 25, 30 anos entre os irmãos terem prendido ele, entre os primeiros sonhos de José e esse momento agora da vida de José e de seus irmãos, muita coisa aconteceu com José, muita água rolou debaixo da ponte. E durante todo esse período, ao invés de guardar mágoa no seu coração, José procurou entender o que Deus estava fazendo. Se a gente for lendo a história, a partir do capítulo 35, até chegarmos aqui no capítulo 50 de Gênesis, ela vai contar exatamente a história de José com os seus irmãos de Judá e tudo mais. E aí, você vai perceber que, apesar do que acontecia, quando ele chega na casa de Potifar, o texto diz que Deus era com José, e Potifar via isso, e por isso Potifar colocou José como principal na sua casa. Aí José vai preso. Em vez de José murmurar e ficar naquela coisa toda, o texto diz que Deus era com José mesmo na prisão. E aí, o diretor da prisão, o chefe da carceragem, olha para José e diz assim: você é o cara, cuida de tudo aqui para mim. José se torna então o administrador da prisão junto com o diretor. E por fim, José é apresentado para Faraó. E como Deus era com José, o que ninguém mais conseguiu fazer, que era interpretar os sonhos de Faraó, Deus deu a José a sabedoria e a condição de interpretar os sonhos. José interpreta, e então Deus, por meio de Faraó, coloca José como governador do Egito. José passa a ver a presença de Deus na sua vida em todo o tempo. E aí ele percebe que, apesar dos 7 anos de fartura, e agora, depois dos 7 anos de fome, eles já tinham passado, José estava bem, estava todo mundo bem, estava tudo controlado. José viu que ele pôde conservar a vida da família, do Egito, das pessoas ao redor, todo mundo ao redor,
só pôde sobreviver à fome porque Deus agiu na vida de José e através da vida do José, colocando ele como governador do Egito. Só que José, queridos, jamais chegaria a ser governador do Egito e cuidaria de todo mundo se ele não tivesse sido vendido como escravo pelos irmãos. Por isso que ele diz aqui no verso 20, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. A gente nunca sabe as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem de fato e de verdade, mas eu sei que o meu Deus, o Deus de toda a terra, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se assenta sobre o trono do universo, Ele é capaz de cuidar de todas as coisas porque Ele é o Deus soberano de toda a terra. E que mesmo que intentem o mal contra mim, Deus o transforma em bem, porque Ele conhece os planos que Ele tem a meu respeito. E são planos de paz, para me trazer um futuro e uma esperança. Familiares vão te machucar. E além dos familiares, muitas outras pessoas vão nos machucar ao longo da vida. E aqui eu quero trazer para a realidade da igreja. A gente como igreja, como família, também nos machucamos muito uns aos outros. Irmãos fazem dentro da igreja coisas que a gente acredita que não deveriam fazer e por causa disso nos machucam e nos atingem. Mas sabe de uma coisa? Ainda que isso aconteça, Deus sabe quais são os planos que Ele tem para as nossas vidas. Quando a gente reconhece quem Deus é e reconhece o agir de Deus na nossa vida, mesmo através de pessoas que estão nos machucando, a gente vai poder fazer como José e reconhecer que mesmo que intentem o mal contra nós, Deus é capaz de transformar em bem, porque Ele é um Deus soberano que cuida de tudo e de todos. Ele está no controle de todas as coisas. E o fim que Ele tem para as nossas vidas é paz. E uma das razões pelas quais Ele nos colocou para viver em família, na família que você vive, uma das razões pelas quais Deus te deu a pessoa que está do seu lado, como seu cônjuge, seja sua esposa, para você, marido, seja seu esposo, para você, mulher. Essa pessoa que está do teu lado, Deus colocou ela na sua vida porque a finalidade disso era trazer paz e bênçãos para a sua vida. Os filhos que Ele te deu são para trazer paz para a sua vida, ainda que eles te deem trabalho. Ainda que existam momentos em que eles não te respeitem. Entenda que Deus está agindo em tua família em todo o tempo. Assim como Ele está agindo na igreja em todo o tempo. Através de cada pessoa, seja do membro mais simples e mais humilde da igreja, ao membro da igreja com maior poder, entre aspas, com autoridade dentro da igreja, seja lá quem for. Deus está agindo na vida de cada um, e se Ele me colocou aqui na terceira igreja, se Ele colocou você aqui na terceira igreja, é porque Ele sabe que a família terceira igreja é uma família que irá abençoar a tua vida. Portanto, ainda que tenham te machucado, se a gente reconhece quem Deus é e o que Ele faz, nós seremos capazes de perdoar. Sabe por quê? Porque lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, logo na sequência, a partir do verso 14, Ele vai dizer assim: se vocês não perdoardes os homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, então vosso Pai Celeste vos perdoará. Queridos, a prática do perdão, ela traz cura, ela traz consolo, ela traz harmonia, ela traz paz para dentro da família. Olha o que diz o verso de número 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros
e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, mesmo antes deles tramarem essa nova artimanha, ele já tinha feito isso anteriormente. Se ele não tivesse perdoado seus irmãos, ao invés de ele conseguir consolar, falar ao coração deles, trazer paz ao coração dos irmãos, o que aconteceria é que eles viveriam em rancor, mágoa, ressentimentos, e não haveria harmonia e paz jamais dentro daquela família. Teu esposo te feriu, minha irmã? Reconheça quem Deus é e o que Deus fez. Saiba que em Deus há pleno perdão para você e para o seu esposo, e peça a Deus que a ajude a perdoar. Sua esposa te feriu, meu irmão? Peça a Deus que te ajude a perdoá-la. Vocês são uma só carne. E a única coisa que pode separar vocês de fato e de verdade é a morte. Nada mais pode fazer isso. Então, se você não quiser viver ferido, se você quer cura para a tua alma, se você, meu irmão, minha irmã, querem cura, querem paz, querem harmonia dentro de casa, declarem perdão para quem te feriu. Uma família no altar, ela vai cuidar de si mesma, assim como José cuidou dos seus irmãos. Essa família, ela vive pela fé. Ela ministra a Deus e ministra as pessoas ao seu redor porque ela é uma família sacerdotal. Ela vive em amor mútuo e sabe que cada membro da família é falho e por isso praticam o perdão. Famílias no altar, queridos, são famílias em construção, em reforma constante. Então deixa de lado o que atrapalha. Deixa a mágoa, rancor, ressentimento, deixa as feridas para trás. Deixa o perdão de Deus curar você. E siga em frente no amor de Cristo. Se as lutas vêm, não há por que ter preocupação. Em todo tempo o Senhor é a nossa provisão. Não importa o que aconteça, nós cremos que o Senhor é bom. E eu oro a Deus pra que os faça bem, porque isso me faz tão bem. Família é Deus que escolhe ainda bem. Eu jamais saberia escolher tão bem. Deixa de lado os problemas. O que importa é que a gente tá aqui agora. Deixa de lado os dilemas. Olha só, a gente é rico. Deixa de lado aquilo que atrapalha. Siga em amor, pois você é uma família no altar. Que Jesus te abençoe. Te derrame graça. E até o nosso próximo estudo. Pela graça de Deus, se assim Ele nos permitir. Paz.